Para fazer a touca da aula, trabalhei com a lã Amiga. Ela é um produto 100% acrílico, título de TEC 750. Para o corpo da touca, utilizei agulha 6 mm, para a barra, para ficar um pouquinho mais apertada, 5 mm. Agulha de tapeçaria para fechar o topo e um marcador para auxiliar aí na hora do ponto fantasia. A quantidade de material que você vai precisar vai depender muito do teu ponto, mas, como base, você vai precisar de um novelo de 100 gramas, porém, você vai precisar de tirar uma carreira de meio ponto alto, se você tiver apenas um novelo. Caso você tenha mais um novelo e queira tirar uma carreira e acrescentar na sua touca, você pode fazer isso, ok? Eu só não desmanchei a minha porque eu já tinha feito realmente. Mas um novelo, você trabalha toda a touca, exceto por uma carreira que você vai precisar tirar. Durante a aula, lá no finalzinho, vocês vão entender. Então aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe aí nos comentários abaixo se você gostou dessa aula e se você quer ver mais touquinhas por aqui. Vamos começar a nossa touca com um ponto barra. O ponto barra é pontos baixos pego na alça de trás. Então, ele vai formar aqui essa barrinha que nós vemos. Você pode alterar aqui o tamanho na altura. Eu tenho 10 pontos, me dando um total de 7 centímetros. Você pode fazer menor ou maior, alterando a quantidade de correntes iniciais. Para um gorro adulto, que é o que eu vou explicar para vocês na aula, eu vou trabalhar um total de 60 carreiras, que para esse fio com a agulha número 5, que é a que eu usei aqui na barra, me deu um total de 50 centímetros. O gorro adulto geralmente mede 55 centímetros de circunferência, tanto feminino quanto masculino. Se você quer fazer ele tamanho exato, 55, então você vai tirar de 3 a 5 centímetros desta barra. Ou seja, eu tenho 50 centímetros aqui na minha barra, para conforme eu uso, ela vai ceder e vai chegar em 55 centímetros. Outro detalhe é, na barra estou usando a agulha número 5 e no comprimento vou usar a agulha número 6. Assim, eu deixo com mais pressão aqui embaixo e mais molinho na parte de cima. Para qualquer outro tamanho de gorro que você vai fazer, você precisa da circunferência total e da altura, para você saber o tanto que você faz aí na parte de comprida também. Tenha a medida, tire de 3 a 5 centímetros, tá certo? Vamos lá então. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz o ponto barra. Comece aqui dando um nozinho na tua lã e suba aqui um total de 10 correntes. Então, esse é meu nozinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maior e menor, a barra é aqui que você escolhe. Volte na segunda corrente com um ponto baixo. Em cada ponto, trabalhe um ponto baixo. Aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com a correntinha do outro lado, 10. Esse aqui é meu nozinho, tá? Então, aqui existe uma corrente que eu vou contar ela sempre para eu ter 10 pontos. Faço uma correntinha, viro meu trabalho sempre para minha corrente não ficar torta. Alça de trás do segundo ponto, vou fazer aqui ponto sobre ponto. Então, eu tenho corrente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e naquela correntinha inicial eu coloco o ponto de número 10. Pronto. Terceira volta. Uma corrente, viro o trabalho. Venho no segundo ponto na alça de trás e começo tudo de novo. Então, é assim que é feito o ponto barra. Eu trabalhei por 60 carreiras e agora eu vou vir com a peça maior para mostrar a vocês. Então, eu tenho aqui 10 pontos por 60 carreiras. Quer menorzinho, trabalhe aqui menos correntes e assim você controla essa parte, tá certo? Chegando no final,
eu vou encostar um ladinho do lado do outro e vou virar assim. Aqui nós vamos fazer um acabamento de pontos baixíssimos. Você vai entrar com a agulha aqui no primeiro e no primeiro lado, outro lado. Passa a agulha por dentro de todos. Vai no segundo na alcinha de trás, pega a outra alcinha da corrente lá do outro lado. 2, o segredo aqui é você não apertar os seus pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Como eu falei para vocês no início, estaria trabalhando com 2 agulhas de numerações diferentes para dar aqui um efeito de primeira parte mais apertadinha e o restante da minha touca bem macia. Então, vai ficar assim, ó. Vou trocar agora para a agulha número 6. Vamos começar a trabalhar aqui na parte de cima da nossa touca. Comece colocando 2 correntinhas, vamos trabalhar uma carreira de meio ponto alto. Venha na carreira seguinte, coloque a agulha e trabalhe meio ponto. Vai na próxima, coloque a agulha. Para você saber aonde você está colocando, observe que você tem uma carreirinha em relevo e uma carreirinha lá dentro. Então, ó, eu acabei de colocar na carreirinha em relevo. Então, agora a próxima é essa que fica escondidinha aqui atrás. Em relevo novamente, eu sigo aqui o relevo e pego o primeiro ponto dela. Lá atrás. Vamos fazer assim por toda a carreira. Qual é a importância aqui? Você ter pares, números pares. Seja o número que for, sendo par, vai dar certo por conta do desenho da nossa touca. Eu vou seguir, então, fazer aqui ponto sobre ponto e já mostro. Prontinho, cheguei aqui no final. Eu tenho um total de 60 carreiras embaixo. Fiquei com 60 pontos em cima. Então, é múltiplo de 2, parzinho. Vem aqui na primeira corrente, feche com um baixíssimo. Suba 2 correntes e agora nós vamos trabalhar novamente uma carreira de meio ponto alto, só que pego na terceira alça para deixar um desenho aqui no nosso ponto. Primeira alça do ponto, segunda alça, terceira alça, é essa bolotinha que fica aqui atrás. Entre nela e trabalhe meio ponto. De novo. Olha aqui, primeira alça, segunda, terceira alça do ponto. Novamente. E novamente. Novamente. E assim, nós vamos ter a mesma quantidade de pontos da primeira volta, só que agora pego na alça de trás. Vamos fazer assim até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, para não ficar marcação aqui de término de carreira, nós vamos fazer o seguinte: ergue a alça, pula as correntes e vem no primeiro ponto de trás para frente. Pega a alcinha, coloca na agulha e arrasta ela lá para trás. Pronto, assim não vai ficar marcação aqui na carreira. Vamos lá, vamos começar o ponto fantasia. Este ponto aqui, a gente precisa marcar a primeira correntinha dele para não soltar. Então, vamos pegar aqui na alça de trás do ponto, porque ele vai ser pego em relevo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 correntinhas. Só aqui no início, porque essa daqui vai ficar bem apertadinha. Mas nós vamos trabalhar cada alcinha com 2 correntes. Marca aqui a primeira e você já vai entender o porquê que a gente precisa marcar. Vamos trabalhar 3 meio ponto
atrás da corrente. Então, coloque a agulha lá atrás. 1, novamente. 2, 3. Se esse marcador não estivesse aqui, esses pontinhos já iam ter caído todinho aqui das minhas correntes. Então, é para isso que serve. Tira todo mundo de uma só vez, fecha o ponto. Deixa aqui o marcadorzinho, no final da carreira vamos fechar com baixíssimo. Pula um ponto na base, vai no próximo. Lá atrás, na terceira alça, trabalha aqui um meio ponto. Laçou. 1, 2, 3. Laçou, tirou tudo, fechou. Laça o fio, pula um ponto, vai no próximo, trabalhe meio ponto nele e de novo, ó. 1, 2, 3. Laça, tira tudo, fecha com um baixíssimo. Pula um ponto e vai no próximo. Então, este é o padrão da volta de bolinhas, que são feito o ponto miçanga. Laçou, 1, 2, 3. Laça, tira tudo, um baixíssimo. Pula um, vem no próximo. Eu vou estar fazendo isso aqui por toda a minha volta e retorno para a próxima carreira junto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, depois de você ter feito a tua última bolinha, fechada aqui com baixíssimo, aí sim, a gente remove o marcador e faz um baixíssimo aqui em cima, aonde estava o marcador. Vamos repetir. Suba 2 correntes. Agora, você vai prestar atenção no seguinte. Aqui, em cima da bolinha, tem um espaço de ponto, que é do ponto alto. E entre uma e outra, o outro espaço. Então, nós vamos fazer um ponto em cima da bolinha e um outro meio ponto entre uma bolinha e outra. Aí, repete. Um ponto em cima da bolinha e entre uma e outra. Tudo meio ponto alto, em cima da bolinha, entre uma bolinha e outra. Você não vai poder fazer aumentos e nem diminuições aqui nessa parte. Então, é importante que você lembre a quantidade de pontos que você tinha na carreira anterior para você estar colocando agora. E é só você prestar atenção. Se você colocar um ponto em cima da bolinha, você coloca outro na frente e você vai continuar com a mesma quantidade de pontos. Estão vendo? Aí, o que eu vou estar fazendo aqui? Uma sequência, nós vamos repetir o que já estávamos fazendo. Então, esta primeira volta que estou fazendo aqui agora é a mesma volta que eu fiz aqui embaixo, esta. Em cima desta, eu vou fazer esta outra, que é uma carreira de meio ponto, pego na terceira alça do ponto, ponto em cima de ponto. E a próxima carreira, eu vou repetir a carreira de bolinha. Então, vai ser esse o padrão. 2 de meio ponto, uma de bolinha. Eu vou fazer assim por algumas carreiras e já retorno para dizer quantos centímetros ficou a minha e quantas sequências de carreiras eu fiz para vocês. Prontinho, adiantei aqui e vou contar para vocês quantas carreiras eu fiz. Nós começamos aqui com 2 carreiras de meio ponto alto e uma de bolinha. Então, veja só, 2 carreiras de ponto alto, uma de bolinha, 2 de bolinha, 3, 4 carreiras de bolinha intercaladas com 2 de ponto alto, meio ponto alto, né? Aqui no final, eu tenho 2 de meio ponto alto, mas eu quero deixar uma dica aqui para você, o seguinte. Aqui embaixo, nessa primeira carreira, foi onde acabou o meu fio. Então, eu tenho apenas uma carreira com o segundo novelo. Se você, por exemplo, quiser poupar uma carreira aqui embaixo, fazer uma só e não duas, para você não gastar de um segundo novelo, você pode estar tirando essa primeira carreirinha aqui, no lugar de você começar com duas, você começa com uma só, tá legal? E aí vai ser fio suficiente para você fazer. Então, quando chegar aqui no final, a gente corta um fio para fazer a costura da parte de cima. É uma touca bem fácil, bem gostosa de estar fazendo. Com um novelo só, você consegue estar fazendo aí, se você fizer
com uma carreirinha a menos. Aí agora você vai pegar a agulha de tapeçaria. Pode colocar pompom aqui em cima. Como o meu é adulto e já estou fazendo rosa, eu acho que eu já coloquei elementos demais nela. Pula um ponto, vai no segundo de trás para frente. Vem nesse último ponto inteiro, passa a agulha assim. Agora nós vamos passar a agulha em sentido vai e vem, ó. Vai para trás, vem para frente. Somente na parte de cima aqui do topo da nossa touca. E entra aqui. Você tá vendo que eu tô pegando na cabecinha do meu ponto? Para não fazer muito volume aqui e ficar parecendo uma mexeriquinha. Então, aqui nós vamos somente na parte de cima. Se você gostar dessa aula, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário logo abaixo. Se você quer mais peças como esta, fácil, rápida, com um efeito bem bonito, você pode estar deixando aí também, que eu vou estar lendo um por um. Então, aqui nós vamos fazer isso até chegar lá no final. Para todos os tamanhos, o fechamento é da mesma forma. Vai passando assim o fio. Até chegar lá aonde começamos. Estou fazendo tudo aqui com vocês sem corte no vídeo, porque é bem rápido. Depois que você passa em tudo, nós vamos puxar esse fio e levar lá para o lado de dentro para fazer o arremate. Então, olha só, cheguei aqui no final, já estou com a agulha aqui, vou puxar com calma para você não estourar a lã que está passando por dentro disso tudo. Vai ajeitando. Se você quiser deixar para colocar o rabo de cavalo aqui em cima, é só você deixar esse espacinho aberto. Como não é o caso, eu vou ir apertando, apertando, com calma. Vou passar agora o fio aqui pelo lado de fora, na mesma carreira que eu passei. Mais uma vez. Para o acrílico encolher e não voltar. Então, devagarinho, você vai encolhendo aqui toda essa abertura da sua touca. Olha só. Vai devagarinho que você consegue sem estragar a tua peça. Depois que você viu que já fechou um tanto suficiente, não precisa exatamente fechar tudo. Olha lá, ó. Vamos dar um pontinho aqui do lado de fora. Pode colocar o pomponzinho aqui nessa hora. Pronto. E agora aqui na parte interna, a gente pode dar mais alguns pontinhos. Agora já vou dar o nozinho. Mais um. E mais um para garantir que não vai soltar. Com a lã, a gente nunca pode brincar com o arremate. Ele fica frouxo, ele solta, ele anda. Então, aqui eu dou vários nozinhos separados um do outro para não formar uma bolota lá dentro de nó. Então, aqui vão vendo que eu tô passando vários nós separados um do outro para não formar uma bolota lá dentro e cutucar a cabeça, principalmente se for de criança. Agora sim. Já me certifiquei que tá bem preso. Passo o fio assim. E arremato. Prontinho. Nossa touca ponto miçanga já está prontinha.